E aí, galera, tudo bem? Estou aqui com o Renato da RCA Freios Flexíveis. A gente vai estar falando hoje sobre flexíveis de freio. Ele separou alguns modelos aqui para nós. A gente tem aqui um flexível original e alguns modelos que a gente encontra aí no mercado de peças, né? Então eu vou pedir para o Renato, que tem mais experiência, ele vai explicar para a gente aqui como é que é o flexível de freio original, depois a gente vai para o paralelo e depois a gente vai apresentar o que ele vende aqui na loja dele aqui. Então, Renato, fala aí para nós como que é a diferença de material, expansão, aquelas coisas todas que você me explicou lá. Isso daqui é o flexível original. A borracha, são duas borrachas, uma por fora para aguentar atrito, certo, óleo, atrito, essas coisas todas, e a de dentro é que resiste ao óleo de freio. Então, na verdade, aqui são duas borrachas, né? São duas, uma por cima da outra. Tá, uma é a proteção externa, a outra é a que faz a pressão da linha do freio. Porque o fluido de freio ele ataca muito a borracha. Certo. Então, se a gente coloca uma mangueira que não é feita para fluido de freio, correto, ela vai virando uma esponja. E certo, não demora muito. Então ela vai dilatando, né? Ela vai dilatando. O que você percebe no freio é que você aperta e dá a impressão que tem uma esponja dura. Uma folga, né? O pedal fica mais duro, mas você aperta, não fica uma rocha, não fica duro o pedal, ele fica borracha. Ah, sim. E dá a impressão que tem um pouco de ar no sistema. E não é ar, é a borracha. E normalmente carro mais velho, que nem um Jeep, a gente já vai sentindo isso no... Quando o carro tem hidrovácuo, você não percebe tanto isso. Porque o hidrovácuo, você aperta um pouquinho, ele vai forçando até onde dá. Certo. Então, se a borracha expande um pouquinho, ela vai expandir até onde consegue expandir mesmo, bastante, porque o hidrovácuo está empurrando. Enquanto você aperta o pedal, sem pôr mais pressão no pedal. É o que o hidrovácuo faz. E agora, o porquê que a gente sofre tanto? Me fala do flexível original, por que ele é tão bom e dura tanto? Putz, porque ele é bom. O material é bom. Resumidamente, o material é bom. Até pouco tempo atrás, nem tinha desse material interno no Brasil. Era tudo importado. Agora tem alguma coisa importada, mas ainda assim não é igual. Você falou que a maioria antigamente vinha do Japão, inclusive, né? Igual essa aqui, ó. Essa é japonesa. Não dá pra... Não dá pra puxar... Mas isso, Nichiren é a fábrica. A própria... como falar? O material... A especificação do material vem do Japão. Certo. Veio de lá. Ele tem uma normativa japonesa para fazer essa tubulação de freio. Que foi adotada. Não é que ela existia antes nos Estados Unidos e tal, mas adotaram a do Japão porque era melhor há muito tempo atrás. Entendi. E aí, o que o pessoal faz? Tem mangueira, alguma coisa já nessa norma brasileira. Então a gente tem as mangueiras paralelas, né? Aí já são paralelas. E é a grande diferença no preço na história, porque esse material é caro. Com certeza. Então o pessoal faz, ele chega perto, tal, quando é novo dura bem, mas com o tempo logo começa a ficar... Vai corroendo, entre aspas, né? Ela chega inclusive a descamar por dentro. Ele vai dilatando a borracha... Ou a borracha cada vez expande mais, ela não é que ela expande e para, cada vez ela expande mais, porque está sendo atacada por dentro. É uma esponja. Sabe quando a gente pega esponja de lavar louça e coloca gasolina, e ela fica desse tamanho, molinha? Aquilo que acontece. Entendi. E ela chega a descamar. Então, não que a original também faça, mas a original dura 20 anos, até realmente acabar a mangueira. Mas já dá até para ver uma diferença até na espessura, né, de material, né? Que você vê que é uma coisa bem... Aqui é muito mais robusto, né? Mas aqui internamente essas mangueiras são bem fininhas. Sim. Que é para manter a pressão da linha, né? Internamente é desse tamanho. Tá. É bem fino. É bem fininho mesmo. Então dá pra Esse aqui é outro material, isso aqui é Aerokeep. Esse aqui a gente já vai falar depois. Mas todas elas são fininhas por dentro. E aqui a gente tem a do Jeep que eu pedi para fazer, né? Vamos fazer em Aerokeep do Jeep. Vai ficar... Então dá para ver, né? Ele vai frear e vai todo mundo bater atrás dele. E quando... espera que ele freie, é isso que eu quero.
Então, quanto mais longo for o flexível, mais pressão ele vai perder. Então, no caso de uma mangueira de má qualidade. Você então vai ter mais mangueira expandindo. Ah, entendi. Então, por isso que às vezes você pisa no freio, fica aquela coisa, você tem que ficar bombando pro pedal vir. Nos freios, exatamente. Entendi. Nos freios original, essa expansão dá uns 10% de volume. Correto. Se cabe 100 ml no sistema todo, certo. Quando você freia, ele vai 110. Entendi. Essas mangueiras, as mangueiras paralelas, no início é igual. Só que com pouco tempo, ela vai cada vez expandindo mais, chega a 30%, 35%. Entendi. E aí, chega uma hora que não adianta você bombar uma vez só, porque não foi volume suficiente para frente, para o sistema de freio. Você tem que dar 2 bombadas. Aí o pessoal troca, para e troca. Tal. Vai fazendo troca constante de flexível e não resolve o problema, porque vai estar sempre degradando o freio. E uma coisa que acontece, isso com muitos anos, estas com bem mais rápido. Bem mais rápido. Sim. Além de expandir, ela pode, por dentro dela, abrir uma escaminha. Então imagina que abriu assim, ó. Certo. Tá? O óleo consegue vir daqui para cá, porque a escama faz isso. Certo. Aliás, consegue vir daqui para cá, né? Que a escama faz isso. Certo. Quando o óleo tenta voltar, não consegue. Entendi. Aí aqueles freios loucos que uma roda trava do nada, e aí você solta o sangrador, a roda solta. Isso eu não sabia, não. E aí, sabe, você. Na hora que esquisito. Ele descasca, ele fecha no retorno do fluido, ele fecha e não freia mais. Ele perde a eficiência. A roda fica travada. Aí você solta o sangrador, a roda solta. E o freio funciona uma vez, ele prende de novo. Dá a impressão que é um mecanismo. Muitas vezes é hidráulico. Em moto é muito comum isso. Fazer isso. Entendi. E agora você fala do seu produto e aí. Aqui a gente trabalha com Aerokeep, né? Na realidade, a Aerokeep é uma marca. Existe a fábrica até hoje, é da Eaton, mas é lá dos anos 50 e a patente inspirou nos anos 80, o pessoal começou a fazer. Certo. E é de avião, Aeronautical Equipment. Tá. Isso aqui foi feito para aqueles bombardeiros americanos. Porque os caras voavam alto pra caramba e o negócio era enorme. Então precisava de uma coisa bem... E aí não dava. Por melhor que fosse a mangueira, ela perdia por causa dessa expansão, mesmo que fosse uma mangueira ótima. Correto. E era tão comprido e voava tão alto que perdia a pressão e a mangueira congelava. E ela trincava e os caras tinham que trocar toda hora. Até a temperatura do ar externa influenciava na mangueira. Aí os caras inventaram uma mangueira que tem quase nenhuma expansão, é tipo 0,1%, 0,2%. 0,2%. Porque quem segura é essa trama de aço. E ela é dura pra caramba, né? Ela é feita sob pressão em cima da mangueira. Dá pra ver aqui que... Não é solto. Igual aquelas de radiador que a gente põe só pra enfeitar, que é solta. Correto. Não, essa aqui ela é tramada com pressão em cima. É uma máquina gigante que faz. Apertar mesmo a mangueira ali dentro. A segunda mangueira, né, que a gente falou aqui. E por dentro não é borracha, é teflon. Dá pra fazer com nylon. Sabe, é uma opção mais em conta, tal. Então deixa eu ver se dá para dar uma aproximada aqui na câmera. Lá, tá vendo? Tem outra mangueira por dentro. Quem não deixa vazar é a de dentro. Mas quem segura a pressão, porque a de dentro lá... Para ela não dilatar. É o aço inox. Entendi. Isso aqui aguenta umas 2.500 libras, pelo menos. Nossa. E é de avião mesmo. E aí, aí eu trabalho com esse daqui. Tem um monte de tipo de terminal, né? Tem de rosquinha... Moto usa muito isso aqui, chama fêmea giratória. Correto. Porque você põe de um lado, esse terminal tá feio, tá? Não é assim não, gente. Sim. É bonitinho. Você põe de um aqui lado... é só uma amostra que ele tem aqui pronta. E aí não tem como rosquear. E se isso fosse fixo, igual em carro, né? Sim. Se fosse os dois lados fixos, você ia rosquear e o outro lado, em moto, é muito comum usar banjo assim, ia ficar errado em relação ao buraco. Então um lado tem que girar. E nas motos quem gira é a fêmea. Entendi. No carro não, porque tem aqueles tubinhos. Deixa eu pegar um aqui. No carro a gente usa tubinho de metal. Então quem gira é a ponta do tubo. Por isso que os dois lados são fixos. São fixos, correto. E aí você consegue um freio mais eficiente. Mais eficiente, ele não é mais potente. Você não vai criar energia numa mangueira, mas você deixa de perder. E você consegue controlar o freio com muito mais facilidade. Porque o que você faz no pedal ou no manete, faz igualzinho na roda. Correto. Na lama, no decidão de lama, faz diferença. Faz. Não, mas até eu estava inclusive falando, porque a gente usa pneu muito grande, motor mais forte e tal.
E só que o pedal às vezes não é aquela, o freio não é aquela coisa, né? Então até eu optei por pôr o Aerokeep justamente dessas vantagens que tem nessa, porque se vê, olha o tamanho do comprimento, né, das linhas do Jeep, né? Muito longa, né? E tem aquela perda toda no flexível, não dá, né? Então. Mas se o Jeep tiver elevado a suspensão, a gente pode fazer mais comprido. É tranquilo. Aí você faz o comprimento que precisar. Aqui, o pessoal vende e faz as doideiras aqui. Ah, legal, bacana. É bem gostoso isso e funciona bem, é legal trabalhar com um negócio que dá resultado. E a temperatura também do freio não vai nem influenciar num sistema desse, né? Tem esse. Não, assim, tem uma lenda de que a Aerokeep diminui a temperatura do fluido, e não é verdade. Então é lenda. Uma porque o Teflon, ele é um bom isolamento térmico, né? Ele não passa muito calor. O que acontece é que quando você põe o Aerokeep, normalmente o cara põe o fluido de freio melhor. Então não é o Aerokeep que diminuiu a temperatura, é o fluido que deixa de ferver. Ficou melhor, né? Então a pessoa põe um DOT 4 de boa qualidade. DOT 5, ou um DOT 5.1. Sim. Não pode misturar com o 5, hein, gente? O 5 é de barco, é silicone, fica uma merda se você... Tem que ser o 5.1, né? Se você coloca um 4 ou um 5.1 junto, vira uma meleca e só sai com álcool isopropílico. Tem que limpar o sistema todo. Não, então... E aí Então, mesmo o 4, se você comprar um 4 mais baratinho, sim, ele tem uma temperatura de ebulição. Não lembro aqui, mas correto. Tem lá. No site da RCA tem. Se você compra um Motul, um Varga, um Bosch, a temperatura de ebulição dele é uns 50 graus no mínimo maior. Sim. Mesmo sendo DOT 4. Correto. Não é uma especificação muito fechadinha, ela é bem aberta. Cada fabricante tem uma... E ainda assim é DOT 4. Sim, entendi. Ou DOT 5.1, mesma coisa. Cada fabricante coloca uma temperatura lá para suportar lá essas coisas assim. A especificação diz lá, a temperatura mínima e máxima. Correto. Mas a diferença é grande. É para a pessoa ter uma referência do que também ela está comprando, né? Num freio a tambor, ou um freio a disco grande, já não faz tanta diferença. Assim, entendi. Não esquenta tanto. Mas você pega um freio menor, que trabalha mais forçado, você chega a esquentar o fluido a ponto de ele ferver. Legal. Quando ele ferve dentro da pinça, porque está atrás da pastilha, né? Pastilha, o pistãozinho, tudo esquenta aqui, o fluido atrás ferve. Entendi. Gás é compressível. E aí o pedal vai até o fundo, você fica sem freio. Aí você para, o fluido esfria, condensa de novo, o freio volta, é verdade. Miraculosamente. Não, é porque o fluido ferveu. Sim. Ou ele está muito misturado com água, ou com óleo, com borracha das vedações, acaba sempre saindo um pouquinho, né? Isso diminui a temperatura. Não vai ser o caso... Ou às vezes... Não vai ser o caso do Jeep, porque o Jeep a gente não vai pôr num track day da vida, né? Sabe onde acontece muito isso? Freio traseiro de Yamaha. Eu não sei por que os caras fazem um freio que esquenta daquele jeito. É um costume, porque era moto de trilha, né? Então você usa muito freio traseiro, quase nem o dianteiro. Entendi. Mas no asfalto ele esquenta muito. Então se usa o DOT 5.1 ou em corrida também, para você poder usar bastante o freio sem que ele ferva. Correto. Mas não é o Aerokeep que faz isso. É o fluido bom. Mas deu pra ter uma noção, porque o Aerokeep... E não misture DOT 5, porque não dá certo, é 5.1. Entendi. Então, basicamente, aí a gente tem uma linha de malha Aerokeep, né? Já falo o próprio nome, fala que é linha de avião, né? Um outro detalhe também em mangueira de freio é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui dentro... Aqui tem um cavado, não sei se vai aparecer na câmera, tem um cavado aqui dentro. Vamos ver, anel cavado aqui dentro. Tem, dá pra ver. E aqui não tem. Isso mesmo. Sempre tem que ter um anel cavado, ou no parafuso, ou no parafuso você pode usar um olhal que não tem nada. Correto. Ou no olhal. Certo. Porque se os dois forem lisos, não passa óleo. Ou passa muito pouquinho. Então quando vai trocar vai trocar a mangueira, tem que se atentar. Ou o parafuso é cavado, ou o olhal é cavado. Aqui eu faço tudo cavado os olhal, porque não tem perigo, né? Não dá erro, né? Não dá erro. Entendi. Bacana. Pôr as arruelinhas de vedação novas. Vai ficar bom. Quando é olhal, mesmo quando é olhal desse tipo aqui, né? Grandão. Acho que aí nos próximos dias, então, a gente já vai ver o do Jeep, como é que vai ficar. A gente vai ter uma boa noção, porque eu acredito que isso aqui
resolva o meu problema de freio, ter que ficar bombando o pedal de freio, sem nenhum vazamento, o cilindro mais novo. Só pode ser esses caras aqui, porque o tubo não tem vazamento. Ou ele tá bom ou não tá. Não tem meio termo para ele. Agora o flexível deu para ver que tem muita variação, né? Já tem muita coisa aqui. Mas legal, Renato. Pô, beleza, obrigado aí da explicação aí. Sempre aí. Pode deixar que aí na hora que eu vim buscar a gente vai mostrar aí como é que ficou, tá bom? Um abraço, pessoal. Beleza, obrigado, hein, Renato. Valeu.